Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Sabe, é uma daquelas histórias em que um plano que parecia perfeito, super bem traçado, de repente dá uma virada. Uma mudança de rota que nos faz pensar, né? O que será que acontece quando os nossos caminhos são bloqueados? Pois é, essa é a grande questão da nossa história. Quem nunca teve um plano frustrado, não é verdade? Mas e quando o obstáculo parece vir de uma direção totalmente inesperada? É isso que a gente vai investigar juntos, seguindo os passos de Paulo. Então, para começar, a jornada de Paulo tinha uma rota bem clara, bem definida. Ele e a equipe dele sabiam exatamente para onde ir. Só que algo, digamos, sobrenatural entrou no caminho. Tenta imaginar a cena. Uma equipe missionária super experiente, com um objetivo claro e, de repente, eles são barrados. Simplesmente não conseguem avançar. E a intervenção foi direta, viu? O próprio Espírito Santo os impediu. Uma porta foi, assim, claramente fechada. E aí, bem no meio daquela incerteza toda, a clareza finalmente vem. Paulo tem uma visão à noite, um homem da Macedônia implorando por ajuda. A porta fechada, então, não era um não definitivo. Era mais um não aqui, era um redirecionamento. E olha, sem nem pensar duas vezes, eles obedeceram. Agora, a parte que é realmente fascinante é que esse desvio não levou a equipe a um lugar qualquer, de jeito nenhum. Eles foram guiados para Filipos, uma cidade assim de uma importância estratégica gigantesca dentro do Império Romano. Para a gente entender o peso de Filipos, é preciso conhecer esse termo aqui, ius Italicum. Pensa nisso como um selo de elite do Império Romano, sabe? O maior reconhecimento que uma cidade poderia receber. E Filipos? Filipos tinha esse status. Então, o ponto crucial é este. Ao ser guiado para Filipos, Paulo foi direcionado para um verdadeiro centro de poder e influência. Os habitantes de lá tinham privilégios de cidadãos nascidos na própria Itália, o que incluía até isenção de impostos. Imagina só! Plantar uma comunidade cristã ali significava plantar uma semente num solo extremamente fértil para que as ideias se espalhassem. E a localização de Filipos era fundamental. A cidade ficava bem na Via Ignácia, que era tipo a super rodovia daquela época. Isso quer dizer que qualquer coisa que acontecia ali não ficava só na cidade, viajava rapidinho por todo o império. A porta que se fechou na Ásia Menor abriu um caminho muito mais estratégico na Europa. Bom, agora vamos dar uma olhada nos resultados e ver como essa obediência toda se desenrolou. A chegada em Filipos não foi nada fácil, mas os frutos começaram a aparecer, e de maneiras bem diferentes. A primeira conversão foi tranquila, pacífica. Lídia, uma mulher de negócios, uma empreendedora de sucesso, ouve a mensagem de Paulo e ela e a família dela se convertem. Sendo uma vendedora de púrpura, um artigo de luxo, ela muito provavelmente se tornou uma importante apoiadora financeira para o ministério. Agora, em total contraste, a segunda conversão nasce do meio do caos. Paulo e Silas são presos e é lá na prisão, em meio ao sofrimento, que o carcereiro e toda a sua família encontram a fé. Duas histórias, duas circunstâncias completamente diferentes, mas o mesmo resultado transformador. Isso tudo nos leva a uma verdade muito poderosa. O mesmo desvio divino que levou Paulo a um lugar estratégico também o levou direto para a perseguição. E essa perseguição, por mais difícil que tenha sido, acabou abrindo uma porta para o evangelho que talvez de outra forma nunca tivesse se aberto. Ok, então como é que essa história de quase 2000 anos atrás se conecta com a nossa realidade hoje em dia? Qual é a lição que fica pra gente? Essa é a pergunta que ecoa através do tempo, não é? Se a direção de Deus pode sim incluir dificuldades, como é que a gente deve entender os desafios na nossa própria jornada de fé? Aqui é preciso entender um ponto bem importante. O sofrimento de Paulo foi algo muito específico, intenso e diretamente ligado ao chamado apostólico que era só dele. Mas, ao mesmo tempo, o Novo Testamento deixa bem claro que todos os seguidores de Cristo vão enfrentar desafios. Não como uma punição, mas como uma consequência natural de viver por valores que são diferentes dos valores do mundo. As Escrituras confirmam isso. O próprio Jesus afirmou que seus seguidores teriam aflições. E Paulo escreveu que todos que querem viver uma vida piedosa vão sofrer perseguição. Veja bem, não é uma possibilidade, é uma expectativa. Então, o ponto principal é este. O objetivo não é celebrar a dor, de forma alguma. O objetivo é entender que Deus usa as dificuldades para nos sustentar, para nos fazer amadurecer espiritualmente e, no fim, para transformar as nossas provações em um testemunho do poder dele.
A porta fechada de Paulo se tornou um testemunho que ecoa até hoje. E isso nos deixa com uma reflexão final. A história de Paulo mostra que um desvio pode ser divino e que a dificuldade pode gerar frutos incríveis. A questão que fica é, como é que as provações na vida de cada um podem ser transformadas em um testemunho? Espero que essa análise tenha trazido uma nova perspectiva. Compartilhar essa mensagem pode inspirar mais gente a refletir sobre como Deus trabalha, inclusive através das portas fechadas da vida. Até a próxima!